Uma boa noite para todos. É um grande privilégio a gente poder estar aqui novamente e a gente não pode prometer para você bênçãos de natureza material, mas quanto ao esclarecimento da palavra, tenha certeza que se você se interessar por ela, se você dar ouvidos a ela, o Senhor vai mudar a sua vida com o conhecimento. Hoje, o Senhor Jesus Cristo, ele tem algo muito importante para nos ensinar. Na verdade, ele sempre tem algo para nos ensinar. Desde que a gente preste atenção, desde que a gente abra os ouvidos, esteja interessado, ele sempre tem algo para nos ensinar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler um texto aqui e fazer uma pequena introdução para que a gente possa entrar no nosso assunto. João capítulo 15, versículo também 15, Jesus está dizendo: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Nessa noite eu gostaria de mais uma vez falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar com aquele estudo, aprendendo com Jesus. E o título da mensagem é: quem avisa, amigo é. Quem ouve a palavra de Deus, amados, na sua essência, como ela de fato é, não por conveniência, não meias verdades, como muitas igrejas têm feito, tratado de pegar uma parte, aquilo que é interessante, aquilo que não é muito interessante a gente tira. Quem ouve a palavra com esta seriedade tem uma responsabilidade muito grande. Pare para pensar no que Cristo disse aqui: não vou mais chamar vocês de servos, porque o servo ele fica alheio àquilo que o seu Senhor faz, às decisões do seu Senhor. Ele está realmente ele desconhece totalmente. Então Jesus trata como amigos, porque tudo que ele recebeu do Pai, ele replicou, ele passou adiante, falando, claro, aos seus discípulos, porque nós, infelizmente, não podemos aprender diretamente com Jesus. Mas nós temos o que é perfeito, irmãos e amigos. Todos nós temos, eu acredito que todos têm o que é perfeito em suas casas. Nós temos nas mãos o que aniquilou o que era em parte, fazendo uma referência a 1 Coríntios capítulo 13, verso 10, quando Paulo disse: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Isto é, nós temos a Bíblia, meus amados, nós temos o livro de Deus, nós temos as palavras de Deus. Então, é claro que o Senhor Jesus Cristo também falou para nós: vocês não são mais servos, são meus amigos. Olha que maravilhoso, porque vocês já têm tudo aquilo que é essencial para o homem, para a mulher, para que eles sigam as suas vidas, para que eles possam fazer a vontade de Deus. Vocês têm nas mãos. E nós estamos diante de Deus, amados, estamos no seu templo, na sua igreja, e a nossa responsabilidade é essa: serão meus amigos. Agora que nós já sabemos desta seriedade, que não é mais servo, é amigo, porque já conhece tudo, veja o verso 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. É assim
que nós vamos sempre encontrar o Senhor Jesus Cristo ensinando, irmãos e amigos. Esse é o nosso objetivo, né? Aprender com Jesus, sempre. Ele nunca vai dizer que do meu jeito, do teu jeito, né? Do nosso ponto de vista, está aceitável, está até bom, né? Serve. Levar a vida da forma como nós queremos, com independência, ou seja, não precisa dar explicação para ninguém, sem prestação de contas, sem responsabilidade, eu faço o que eu quero. Ele nunca vai dizer assim, continue dessa maneira, viu? Tá certinho. Então, meus amados, Jesus trouxe sim o amor, tanto que ele morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Eu amo a Deus. Sabe por que a gente ama a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Seja o teu pecado grande, seja o teu pecado pequeno, isso não faz diferença para Deus, amados. Jesus Cristo é a ponte que nos liga novamente com Deus, porque a gente estava afastado dEle. Ele é 100% amor, amados. Ele veio trazer isso, mas Ele também é justiça. Ele será a justiça. Por isso, o Senhor Jesus, quando Ele vai ensinar, Ele é sistemático, Ele bate em cima. Ele diz, se fizer o que eu vos mando, não é do jeito que se quer. Muitas pessoas estão se enganando quanto a isso, amados. Quem sabe até nós que estamos aqui. Eu acredito sinceramente que a pior forma de enganação é enganar-se a si mesmo. Existem pessoas que respiram religião, é o caso dos fariseus, a gente já falou deles num estudo, né, dessa série. Os escribas, os doutores da lei, pessoas que respiravam a religião. Mas hoje também tem gente assim, amados, respirando religião, mas não se encontram desta maneira aqui. Que maneira? Que maneira? Fazendo o que Jesus manda, fazendo a vontade de Jesus. Existem também aquelas pessoas que não se importam muito com nada no que diz respeito à religião. Tem uma Bíblia em casa, tem um crucifixo na parede, vai à igreja aos domingos e por aí vai. E acreditam também que terão um bom lugar quando partirem deste mundo. Mas estão preocupadas em fazer o que Cristo manda? Olha que pergunta pertinente para nós. Quem somos nós para julgar as pessoas, amados? Será que porque nós temos a Bíblia e nós conhecemos a Bíblia, nós podemos julgar? É claro que não somos ninguém, amados, não podemos fazer isso. Não podemos julgar as pessoas. Eu não posso fazer isso e você também não. Mas ouça muito bem, meu amado. Jesus está dizendo que é preciso fazer da maneira que Ele quer. E nós podemos viver 100 anos aqui nesse mundo, se o Senhor nos permitir, podemos chegar a 100, passar de 100. Mas se não fizer da forma como Jesus manda, nós vamos viver a vida em vão, amados. E isso é enganar-se a si mesmo. Neste contexto, tratando deste assunto, eu te convido para aprender com Jesus. O nosso texto está em Mateus capítulo 11, eu gostaria que você se dirigisse até lá. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, Mateus capítulo 11. O espaço por onde Jesus andou durante os 3 anos de sua vida missionária, né, no seu ministério ali, era um espaço pequeno. São poucos quilômetros quadrados ao longo do Mar da Galileia. Jesus veio salvar a humanidade inteira, e quase não saiu deste limitado espaço. É claro que existe um propósito em tudo isso.
Jesus fundou a sua igreja ali em Jerusalém e ela partiu com a sua autoridade pregando o Evangelho. E este Evangelho, amados, chegou até nós aqui nos confins da terra, aqui em Sudimenúce. Mas eu só quero que você perceba que apesar de Cristo ter tido um pequeno histórico missionário, foram 3 anos e um local muito pequeno, abrangeu ali poucas áreas, em alguns locais ele operou grandes prodígios, meu amado. Ele não veio aqui para o Brasil pessoalmente, os seus servos vieram, né? Seus discípulos, seus missionários, pastores, enfim, eles vieram, mas ele estava lá em Corazim, ele esteve em Corazim. Versículo 20 do Mateus 11: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido. Jesus começou a lançar em rosto, sabe o que é isso? Ele começou a protestar, ele começou a censurar, ele começou a acusar estes locais aqui, locais que não se arrependeram, meus amados. Viviam do seu jeito e não do jeito de Cristo, amados. Vamos lembrar, fazer o que Cristo manda, foi o nosso primeiro texto. E o motivo, irmãos e amigos, nestes locais, nós vamos ver os locais, pelo menos rapidamente, nestes locais se operou a maior parte dos seus prodígios, meu amado. E mesmo assim, eles não mudaram a sua postura, eles não se arrependeram das suas atitudes. Quem avisa, amigo é. Jesus esteve avisando, irmãos e amigos. Durante seu ministério, ele tratou de avisar muito bem. O assunto mais urgente é com respeito ao arrependimento, ao reino dos céus. Esta foi a principal mensagem que Jesus trouxe, e ele falou com insistência. Ele disse lá atrás: tudo que eu recebi, tudo, eu compartilhei. E aqui Jesus está responsabilizando 3 cidades: Corazim, que nós já citamos, Betsaida e Cafarnaum. Amados, nós não vamos entrar nos detalhes sobre estas cidades, não hoje. Mas o que nós precisamos saber é que lá se operaram muitos milagres. Versículo 21 e 22, Jesus está dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Preste atenção nas palavras de Jesus, meu amado. Ai de ti, ele diz. Ai é uma expressão de dor, de lamento. Agora pense, Jesus falando isso, irmãos. Imagine que Jesus parou lá na entrada destas cidades onde ele operou a maior parte dos seus feitos maravilhosos. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João que se fosse para escrever todos os milagres de Cristo, não haveriam páginas suficientes, não haveriam canetas, não haveria tinta suficiente para escrever. Jesus realmente se doou para aquelas cidades, meu amado. E o que ele pediu? O que ele pede para nós hoje? Obediência, amados. Não pode ser do nosso jeito, não pode ser da maneira que o mundo está fazendo. Jesus disse que não é possível amar 2 senhores, porque nós vamos amar um e automaticamente vamos desprezar o outro. Não é possível amar a Deus e amar o mundo. Mas muita gente tem feito isso, amados, e estão se enganando quanto à palavra de Deus. A mensagem do arrependimento é clara
em sua composição. Ela diz primeiramente que o homem é pecador, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Ela diz que não há possibilidade de salvação sem arrependimento dos pecados. Mas eu não tenho pecados. O meu pecado, ele é insignificante comparado ao dos outros. Tem gente muito pior do que eu, a gente diz isso, tentando se justificar. A mensagem do arrependimento diz que só na cruz de Cristo há salvação. E que uma vez salvo, nós devemos viver em Cristo para as boas obras, meu amado. Isso é obediência. Isso é fazer o que Cristo manda. Todo mundo quer ir para o céu. Eu diria mais, todo mundo está indo, entre aspas, para o céu. Mas as pessoas não querem sujeitar-se ao senhorio de Cristo. Não querem dizer não às suas vontades. Sabe aquelas coisas que a gente... mas eu não vivo sem isso. Para poder servir a Cristo. Mas quem avisa, amigo é. E Jesus está avisando hoje, amados. Ele não está aqui pessoalmente, mas a sua palavra, que vai permanecer para sempre, está aqui nos avisando, amados, como se fossem placas de advertência ao longo do nosso caminho. Se em Tiro e em Sidom, outrora inimigas do povo de Israel, estas duas cidades, e Jesus disse lá, fossem feitos o que foi feito em Betsaida e em Corazim, elas já teriam se arrependido com saco e cinza, amados. Sabe o que é isso, amados? É humilhar-se diante de Deus. Essa é a mensagem do arrependimento. Elas já teriam reconhecido a sua situação, teriam compreendido a mensagem, o que Cristo veio trazer, amados. As coisas que acontecem em nossa vida não são por acaso. Tragédias e fracassos, por exemplo, podem ser avisos de Deus. Quem sabe o nosso atual momento, que a gente ainda está aí, terminou, não terminou, está melhorando, está piorando. Quem sabe esse momento, este cenário, não seja um aviso de Deus, amados, para o mundo, para nós. E Jesus complementa: haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para Corazim e Betsaida. Betsaida e Corazim viram Jesus de todo jeito, amados. Imagine. Ei, lá vem Jesus. Ei, lá vem Jesus. Olha Jesus de novo. Olha Jesus aqui de novo. E não fizeram nada quanto a isso, amados. Como é que funciona isso aqui de menos rigor? Quer dizer então que não sabemos. Não me pergunte, não sei. O que nós precisamos saber, meus amados, é que Jesus está avisando. Ele avisa. Não pode ser do nosso jeito, amados. Eu conheço Jesus, eu já ouvi falar de Jesus, eu conheço a Bíblia. Mas está realmente fazendo o que Jesus manda? Eis a questão. Quem avisa, amigo é. Versículo 23 e 24, para nós encerrarmos, ele continua dizendo: e tu, Cafarnaum, está achando que você não vai chegar a sua vez? E tu, Cafarnaum, que foste erguida até ao céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Foste erguida até ao céu. Amados, isso aqui é orgulho. É o nosso orgulho, é o orgulho do ser humano. O homem, ele imagina que ele não precisa de Deus porque ele tem o controle de tudo. Nós temos controle de tudo, porque ele tem uma vida abastada, então ele não precisa de nada.
Será que nós estamos dispostos a aprender com Jesus? Será que você aí está disposto a aprender com Jesus, meu amado irmão e amigo também? Então permita-se aprender com Ele. Saia diferente em seu caminho. Nós falamos desse caminho. Vamos falar um pouquinho mais aqui. O caminho que a gente tem para trilhar na nossa vida. Saia realmente pensando nos avisos que Jesus tem dado, amado, nas palavras de advertência do nosso Senhor Jesus. Como se nós estivéssemos numa rodovia, trafegando com o nosso veículo. E esse veículo, ele representa a nossa vida. Ele está rodando numa estrada. É a nossa vida, é o caminho que a gente tem que trilhar. Existem vários caminhos, várias entradas, várias possibilidades, e isso representa a diversidade de escolhas que nós podemos tomar. Cada dia a gente tem que tomar uma escolha, não é? A nossa vida é baseada nisso, ela é feita de escolhas, né? Cada um resolve trilhar então o seu caminho. Eu vou deixar a rodovia principal e vou entrar à direita. Não é assim que a gente faz? Não sei para onde eu estou indo, vou entrar aqui. Ou então vou à esquerda, ou então vou voltar. O que essas estradas têm em comum, amados? Todas elas têm placas de advertência. Jesus está avisando, amados. Deixai de lado o orgulho. Arrependa-se. Mude hoje mesmo, meu amado. Aparte-se do pecado. Deixe mesmo aquilo que nos dá prazer na carne e que é um prazer momentâneo, sabe? E busque a Deus, se volte para Deus. Nós estamos sendo avisados hoje. Não adianta então a nós chegarmos na presença de Deus um dia, porque nós vamos para esse momento. Eu disse lá atrás que a gente pode viver 100 anos, mas um dia nós vamos estar diante de Deus. Não adianta a gente chegar lá e usar os próprios argumentos, não. O próprio recurso, vou usar os meus recursos. Como a gente vê nesse mundo, se não tiver Cristo, será abatido até ao inferno, como Jesus disse aqui para esta cidade. Ninguém quer isso, amados. Ninguém quer isso. Eu não quero, você também não, tenho certeza. Mas poucos estão realmente dando atenção às advertências de Jesus, amados, aos avisos de Jesus. Jesus fala de Sodoma aqui, você percebeu? Sodoma foi uma cidade entregue aos desejos carnais, entregue ao pecado totalmente, mas comparado com Cafarnaum, olha isso, irmãos. Jesus disse que se fosse para comparar uma com a outra, com o que aconteceu em Cafarnaum, Sodoma teria permanecido até hoje. Isso é muito forte, meus amados. Isso é enganar-se a si mesmo. Nós já falamos que a pior forma de enganação é enganar a si mesmo. Passar a vida inteira como se fosse Cafarnaum, erguido até o céu, ou seja, pensando que era alguma coisa e no final não era nada. É um aviso bem nítido, bem claro para nós, amados. Nós que estamos numa igreja, participamos de uma igreja, que temos uma Bíblia bonita, nova, toda cheia de detalhes, mas que talvez ainda não mudamos de vida, amados. Talvez ainda não nos arrependemos verdadeiramente. Ainda não estamos fazendo a vontade de Cristo, da forma como Ele quer, lá em João. Quem avisa, amigo é. Jesus está avisando, amados. A gente não sabe quanto tempo ainda tem neste mundo, mas até nós partirmos, olha que maravilhoso, este nosso amigo continuará nos avisando. A palavra de Deus é o seguinte: vai passar o céu e a terra, que a gente olha essa imensidão bonita e diz, nossa, que maravilhoso, que lindo que é isso. Vai passar, amados, isso tudo vai passar. Um dia vai ser história.
mas a palavra de Cristo não passa. Essa nunca vai passar. Ela vai continuar avisando a gente. Não se encha de orgulho. Olha o que ela diz para nós. Pensamos que nós somos melhores do que os outros. Sabia disso? Não, eu não faço isso não. Nós somos assim. Porque nós somos honestos, porque nós somos trabalhadores, porque nós pagamos as nossas contas em dia, nós ajudamos os outros, e tudo isso é muito bom. O mundo seria realmente um lugar melhor se todos fossem assim. Mas quando nós falamos da mensagem do arrependimento, lembra dela? Existe uma questão muito importante. Quem nos julga, não sou eu que vou julgar você e nem você que vai me julgar. Deus é quem nos julga. Aos olhos dos homens, ele até que é gente boa, é um cara honesto, né? Trabalhador. Mas aos olhos de Deus, a palavra é bem clara em dizer que todos pecaram, todos se fizeram inúteis, todos se desviaram, todos rejeitaram a Deus. Por isso Cristo desceu da sua glória, amados, para morrer por nós, e por isso a glória deve ser dada somente a Ele. E agora nós devemos fazer o que Ele manda. O que vamos fazer, amados? Estas cidades aqui, elas foram severamente censuradas. Isso aqui é uma censura bem severa de Jesus. Porque elas desprezaram seus prodígios, meu amado. E mais, estas cidades eram religiosas. Ora, Jesus esteve lá o tempo todo, só que elas estavam embasadas na lei e não no que Jesus manda. Quem avisa, amigo é. Esqueçamos as tradições, meu amado, esqueçamos os rituais e que possamos nos arrepender sinceramente. Isso faz parte da vida de todo o homem, toda mulher. E saiba que é a vontade de Deus para nós, que a gente se arrependa dos nossos pecados. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, meu amado, você que está aqui conosco. Você é muito bem-vindo para estar aqui conosco, sempre. Os nossos cultos voltaram, sábado e domingo às 19h30, né? Nós ainda estamos com restrições, mas você é muito bem-vindo para estar conosco. Que Deus abençoe a todos. Amém?